selecionei aqui algumas perguntas, Williams, Rafael, para você. Eu rascunhei aqui algumas perguntas que eu tenho a impressão que vão dar uma dimensão para o telespectador. Por exemplo, eu queria, inicialmente, Williams, meu prezado amigo, seria muito interessante que você explicasse aqui agora por que foi idealizado o movimento habitacional Casa para Todos. Meu caro Ney, antes de responder a sua pergunta, eu quero te saudar e externar que muito me honra ser entrevistado por você, um profissional sério e ícone do jornalismo desse país. E quero ainda, Ney, te agradecer pela oportunidade que você me concede de poder esclarecer e desmentir a orquestrada campanha de boato do qual eu sou vítima e, finalmente, cumprimentar também os nossos amigos e amigas que estão nos vendo agora. Pois bem, Ney, quanto à sua pergunta, meu pai era lixeiro e a minha mãe uma operária tecelã. Duas pessoas humildes e pobres e que passaram por muitas dificuldades, entre elas a de terem que pagar aluguel. Na minha infância, sofremos um despejo por falta de pagamento que me marcou para sempre. Quando estava com 4 anos, meu pai morreu e como a minha mãe ficou sozinha para cuidar da família, as dificuldades aumentaram. Com 17 anos, eu passei a morar em pensões de Osasco e São Paulo. Pelas dificuldades vividas, eu sempre sonhei em ter uma casa própria e achava que alguma coisa deveria ser feita para que todos também pudessem ter a sua e não pagar mais aluguel. Com esse ideal em mente, eu segui a minha vida. Não, tá bom, certo. Quer dizer que desde a infância você já sonhava em construir casa para o povo ou apontar os caminhos da solução deste problema. Mas quando eu quero saber, e as pessoas que estão nos assistindo, estão curiosas, quando é que se deu a fundação do movimento Casa para Todos? O despejo que presenciei, a fome que conheci, as carências que sofri, entre elas a de calçar o primeiro sapato aos 12 anos, lapidaram a minha personalidade para servir ao próximo e despertar em mim a vocação para a vida pública, razão pela qual me tornei líder estudantil e em 1992, vereador na cidade de Osasco. Com o mandato popular a mim confiado, entendi que era chegada a hora de lançar mão dos sonhos acalentados na infância e na juventude, sobretudo porque com o mandato esses sonhos se tornaram mais prementes, uma vez que passei a ser procurado pelo povo que me relatava os problemas com que conviviam, entre eles a da falta de moradia. As pessoas me procuravam para dizer que estavam sendo despejadas por não suportarem mais pagar o aluguel e que isso os obrigava a morar no fundo do quintal de alguém ou em áreas livres. De todos eu ouvi que não queriam nada de graça ou invadir o que fosse dos outros. Só pleiteavam políticas públicas que permitissem a realização do sonho da casa própria. Desses sonhos, nasceu em 1996 o Movimento Casa para Todos, uma entidade social sem fins lucrativos e destinada a atender o povo que não tinha emprego fixo, comprovação de renda, nome no Serasa e que não podiam pagar mais do que R$ 5,00 por dia de prestação, além de não fazer distinção de raça, cor, credo político ou religioso. Além do movimento Casa, Williams, além do movimento Casa para Todos, que é considerado o maior empreendimento social e cooperativista da história do Brasil, você também idealizou a Casa de Solidariedade Neide Alves da Silva. Fala um pouco sobre essa casa, por favor. Ela, tal qual o Casa para Todos, é uma entidade social sem fins lucrativos e destinada a atender o nosso povo sofrido e carente. A Casa de Solidariedade sempre praticou o bem sem olhar a quem, com cursos profissionalizantes, alfabetização, balcão de emprego, assistência médica e dentária, materiais ortopédicos, remédios e campanha como a do Natal Sem Fome. Só para você ter uma ideia, ela já proporcionou mais de 5.000 empregos. Tenho um carinho especial por ela e pelo Casa para Todos, porque são frutos do meu trabalho público e das lições de solidariedade que aprendi com a minha mãe. Agora, Williams, vamos entrar um pouco na área pública. O trabalho público que você desenvolveu nas 2 vezes em que ocupou a cadeira de vereador na extraordinária cidade de Osasco, sendo a 2ª vez com uma das maiores votações da história de Osasco e de único deputado estadual eleito por Osasco em 1998, e também com votação histórica,
lhe rendeu um crescimento político muito grande. Tanto é que um ano antes das eleições municipais de 2000, você se recorda, eu tenho certeza que você não se esqueceu, daquela pesquisa, William, que foi realizada pelo Ibope e que foi publicada no jornal Folha de São Paulo, onde você apareceu com a preferência de 20% do eleitorado para se tornar prefeito. Como é que você lidou com esse crescimento rápido da sua figura política na cidade e na região? Fiquei muito envaidecido e muito grato ao povo pelo reconhecimento do trabalho que desenvolvi como vereador e deputado. No exercício dos mandatos, fui líder da bancada de todos os partidos em que atuei e presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos da Assembleia Legislativa e procurei apresentar e apoiar projetos e iniciativas públicas sempre ao encontro das necessidades do povo, tais como construção de moradias, urbanização de áreas livres, melhorias da rede de saúde, transporte, educação, infraestrutura e geração de empregos. Entre elas é a criação das frentes de trabalho, que geraram mais de 200 mil ocupações com capacitação profissional e cestas básicas, sendo mais de 30 mil delas para trabalhadores da cidade de Osasco. Orgulho-me de ter sido apontado pelo povo da minha cidade como um dos melhores vereadores e pelos órgãos de comunicação do interior como um dos deputados mais atuantes da Assembleia Legislativa. Williams, vamos ser objetivo. Destaque um projeto de sua autoria. Um projeto que você fez a sua atividade legislativa eleito pelo povo de Osasco. Apresentei muitos projetos, apoiei outros e produzi iniciativas e emendas que, como eu disse, me trouxeram o reconhecimento popular. Mas pela novidade que representa e em homenagem à classe trabalhadora de Osasco e São Paulo, destaco o projeto que possibilitou a criação do valor do salário mínimo paulista, que é superior ao mínimo nacional. Como conquista das minhas iniciativas, destaco o restaurante Bom Prato, que eu trouxe para Osasco e que serve mais de 2.000 refeições diárias para a população com qualidade e ao preço de R$1. Williams Rafael, com este trabalho público e social reconhecido pelo povo, haja vista a pesquisa Ibope, que lhe conferiu um invejável crescimento político, a que fato você atribui a orquestrada campanha de injúria, calúnia e difamação da qual você foi vítima? A campanha de injúria, calúnia e difamação da qual fui vítima e que foi orquestrada por inimigos poderosos que travavam uma luta feroz nos bastidores da política, onde uns temiam perder o poder na cidade de Osasco e outros de terem o caminho truncado por uma nova liderança, teve como causa exata o meu crescimento político. Ou seja, a cada novo trabalho público ou conquista de algum benefício para o povo que eu realizasse, os inimigos se enfureciam e intensificavam os ataques à minha imagem e honra. Tá bom, vamos voltar um pouquinho. Williams, como é que se deu essa orquestrada campanha? Cabe esclarecer, primeiramente, que a orquestrada campanha para atingir minha imagem e minha honra deu-se toda tendo por alvo o movimento habitacional Casa para Todos. Afinal, não iriam criticar a criação do salário mínimo paulista. Para você ter uma ideia, a sorrelfa, nas sombras e ao sabor dos ventos, os detratores investiam no quanto pior melhor, propagando boatos. No início, diziam que eu e o Casa para Todos tínhamos como propósito enganar as pessoas interessadas na concretização do sonho da casa própria. Quando adquirimos as áreas para a implantação do projeto habitacional e assentamento social, diziam que era mentira. Ao ser colocada a placa de início das obras de construção, diziam se tratar de mais uma enganação. Com a construção em andamento, diziam que os materiais empregados eram de qualidade duvidosa. Quando o Casa para Todos terminou e entregou as primeiras moradias, diziam aos associados que não se mudassem, porque as mesmas cairiam. E assim, nesse diapasão, se seguiu com os detratores, sempre de maneira sorrateira e covardemente na sombra do anonimato, ampliando cada vez mais os ataques à minha imagem e minha honra e tentando desestabilizar o Casa para Todos. Para alicerçar a insidiosa campanha de injúria, calúnia e difamação, alguns dos detratores forjaram e remeteram às polícias federal e civil carta com falso remetente e endereço contendo denúncias mentirosas e tão absurdas que não resistiriam ao mais comezinho exame. Absolutamente indignas de figurar em qualquer procedimento de justiça, quer seja pela condição criminosa delas, quer seja por ferir o bom senso e a lógica que sempre deve ser caros ao direito. A propósito,
A carta criminosa de falso e inexistente remetente, enviada para as polícias federal e civil, tinha como endereço de origem as cercanias do principal cemitério da cidade de Osasco.